Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e hoje trago ao canal um purificador da Dyson. Vou-vos falar do Pure Hot and Cool e, como o nome indica, é um purificador e tanto serve para aquecer uma divisão como para arrefecer. É claro que nesta altura eu só testei a parte de purificar e a parte de aquecer para ter uma noção de como é que isto se comporta. Eu não tenho muita experiência em purificadores, já vi algumas coisas mais básicas, portanto não tenho nenhuma ferramenta, digamos, própria para medir a eficácia ou não deste purificador. Posso-vos falar da minha experiência, do que eu fui observando e também das medições que a própria aplicação foi fazendo e me foi mostrando. Falando concretamente do aparelho em si, isto é um purificador que se liga à internet e vocês têm uma aplicação para fazer a gestão de tudo. Podem depois programar pela aplicação a que horas é que vocês querem que o purificador se ligue e o que é que querem que faça, durante quanto tempo ele está ligado. E além disso temos na parte superior um comando que tem um pequeno ímã e que dá para ficar sempre na parte superior para podermos também comandar sem ser com o smartphone ou com a aplicação. Portanto, em termos de utilização, nós temos a vertente de smartphone e a vertente de comando para utilizar. Depois, na parte de baixo, temos a parte onde ficam os filtros, tem filtro EPA e filtro com carbono ativo, que será o sítio que depois de X em X tempo temos que trocar por outros filtros. E depois na parte da frente temos o botão para ligar e está pronto para utilizar, e temos um mostrador que vos vai dar as mesmas informações que vocês têm na aplicação. Ou seja, conseguimos ver, por exemplo, como é que estão as partículas 2.5, as partículas 10, assim como temos outra informação para sabermos a qualidade do ar. O que eu vos posso testar é que pelo menos nota-se, por exemplo, nos quartos durante a noite, ele consegue notar que a qualidade do ar piora, isto porque temos as pessoas no quarto a dormir, e recentemente, por exemplo, eu também fiz uma festa ao meu filho e quando apagamos as velas fica aquele cheiro da vela e o fumo, e o purificador estava na mesma divisão e mostrou-me que ali durante algum tempo a qualidade estava pior e depois conforme foi purificando ficou melhor. Na questão de purificar o ar, ele aparentemente consegue fazer as medições, consegue fazer o ar circular e vai melhorando a qualidade do ar. Se calhar na altura em que existem pólenes e que existem mais partículas que possam fazer alergias, para uma pessoa que tem alergias, isto numa divisão acaba por fazer efeito. Eu fui experimentando em divisões diferentes, experimentei no escritório, experimentei nos quartos, experimentei na sala, e ele foi sempre fazendo as medições e foi fazendo sempre a purificação do ar. Não tenho, é como eu estava a dizer, uma ferramenta externa que me possa indicar quanto é que conseguiu purificar ou não, ou se as medições estão totalmente certas, mas eu vou confiar que a Dyson não iria fazer um aparelho deste género com o custo que ele tem e não iria fazer o que é suposto fazer. Agora, as mais-valias que eu vejo neste aparelho é em relação ao aquecimento. Se vocês puserem isto no máximo, em termos de consumo energético, vai bater ali nos 2500 watts. No entanto, não precisam de eu ter ligado muito tempo no máximo para conseguirem aquecer um quarto de dimensões relativamente razoáveis, seja um quarto dos filhos ou o quarto principal. Vocês põem durante pouco tempo e vão conseguir ter uma temperatura que será boa, dependendo, claro, do que vocês querem. O que eu estou a falar é no máximo, puxando à temperatura máxima, vai sempre, também em termos de watts, puxar mais, ou seja, ficar ali nos 2500 watts. Mas, por exemplo, numa questão de purificar com uma velocidade média, em que não estamos a aquecer nem estamos a arrefecer, eu notei que ele só consome 45, 50 watts, ou seja, o mesmo que uma lâmpada mais ou menos normal estar ligada durante o dia. Portanto, nós podemos ter isto algumas horas ligado, vai purificar e vai ter um consumo que eu acho que é aceitável. Se falarmos de aquecimento, vai sempre ser mais idêntico a um aquecedor mais tradicional, mas não precisa ficar tanto tempo ligado, portanto, acaba por ser o equivalente e não gastam durante tanto tempo. É uma questão depois de se pesar o que é que para vocês faz mais sentido. Como aparelho global, eu acho que é uma solução muito completa e consegue fazer o que é suposto. A mais-valia mesmo é vocês conseguirem ver alguma informação no mostrador frontal, ou então também conseguem fazer essa mesma medição e controle na aplicação que existe, que é a Dyson Link. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã para vos poder mostrar. Passando agora à questão da aplicação, temos uma aplicação que nos diz aqui algumas medições, diz-nos a temperatura do quarto, a umidade, as partículas e como é que está o Wi-Fi, também a qualidade do ar de uma forma geral. Depois temos uma parte em que podemos definir um horário para o ligar e desligar.
em que não precisamos nós de ligar e desligar manualmente, e temos depois o comando propriamente dito, em que vamos poder controlar remotamente o nosso purificador, ou seja, podemos de qualquer lado estar a controlá-lo. Eu posso, por exemplo, agora ligar, podem ver, ele começa a funcionar. Só para termos uma noção de ruído, isto é a ventoinha no máximo, e depois está a funcionar no sentido reverso. Eu vou pôr para a frente para vocês terem uma noção do barulho. Portanto, isto será o ruído no máximo que vocês vão ter. É claro que pelo microfone não podem ter a percepção tão boa, mas já têm uma noção do ruído que isto faz. E depois posso mudar aqui para um 5. Isto será a ventoinha a trabalhar num modo, digamos, médio. E depois podemos ter a ventoinha num modo mínimo de 2, por exemplo. E já quase que não faz ruído e consegue sempre purificar algum ar. E depois também podemos controlar pela aplicação a oscilação que queremos, que pode estar desligada e ele deixa de rodar, ou pode estar até aos 350 graus e ele roda por completo. Portanto, isto são os controlos que vocês conseguem fazer pela aplicação. Podemos mesmo definir se queremos aquecer, se queremos que esteja em modo automático, se queremos estar a arrefecer ou aquecer o quarto, modo noturno para fazer menos ruído, e depois podemos definir o temporizador. Além disso, depois podemos vir aqui à parte das medições. Deixem-me desligar aqui para não ouvirem tanto ruído de fundo. Podemos vir às medições, em que nas medições nos vai dar todos os dias como é que foram as medições da qualidade do ar, dos PM5, ou seja, as partículas 2.5, partículas 10, depois tem aqui uma indicação do COV, NO2, a temperatura e a umidade também da divisão. E como podem ver, isto vai dando sempre uma medição, sempre que vocês utilizam. Ou seja, ele pode estar desligado e está sempre a fazer estas medições, ou vocês também podem desativar isso, mas conseguem ter uma noção de como é que estavam as coisas durante o dia-a-dia e também quando a ativam, qual é a diferença que faz. E isto dá para vos ter uma análise semanal ou uma análise diária, em que depois vocês vão ver como é que tiveram as coisas durante o tempo todo em que tiveram o aparelho numa divisão. Nota-se que, por exemplo, se pusermos na cozinha, quando estamos a fazer alguma comida, ou por exemplo quando há fumo, como eu estava a dizer, das velas, nota-se que se estiver lá a trabalhar, acaba por purificar esse ar e notamos uma diferença no ar. É claro que isso significa que está a trabalhar. Em relação à parte do aquecimento, notei que aquece bem o quarto e que aquece bem uma divisão. Em pouco tempo, digamos que em 20, 30 minutos, vocês já têm a divisão na temperatura certa e ficam. Claro que isto só estamos a utilizar numa divisão, se tivermos divisão fechada e depois sairmos dessa divisão e formos para outra, notamos a diferença. Portanto, nisso eu acho que é bastante eficaz. É o primeiro equipamento do género que eu testei. É um bocado caro. Agora, para quem se calhar tem muitas alergias, para quem quer ter um aparelho que purifique o ar ou até que tenha uma divisão que não tem muito arejamento, isto acaba por fazer a diferença. É um investimento a ter em conta e se calhar mesmo mais para pessoas com muitas alergias ou com muitos problemas em relação à zona onde vivem e não têm o ar tão bom. Isto vai fazer a medição e vai-vos mostrar como é que são os parâmetros e depois, utilizando, qual é a diferença que fica. Se faz efeito, faz efeito, e eu gostava de ter alguma forma de vos medir concretamente o efeito que faz, mas só vos posso falar da experiência que vou tendo e tendo em conta também as medições que são feitas pelo próprio aparelho. Dessa forma não tenho assim muito mais a acrescentar, espero ter esclarecido algumas dúvidas em relação a este aparelho. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo.